Olá, acadêmico! Seja bem-vindo! Nesta aula, trataremos sobre o conceito de ambiente. Como todos sabem, o termo meio ambiente está na moda e vem sendo utilizado com diversas finalidades, nos mais diferentes segmentos da sociedade. As razões desta preocupação com o ambiente variam desde a consciência da sociedade perante problemas ambientais que vêm atingindo a humanidade e chegam até o modismo. Veja. As questões ambientais têm sido a grande preocupação de todas as comunidades do nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas mudanças provocadas pela ação do ser humano no ambiente natural, ou seja pela resposta que a natureza dá a essas ações, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a crise hídrica, a desertificação e a poluição dos oceanos. Esse tema é pauta das principais conferências internacionais, como a Conferência do Clima, do Meio Ambiente, dos Fóruns Econômicos e Sociais. As contribuições especializadas aos estudos ambientais são muitas vezes divididas em três grandes grupos, referidos como meio físico, biótico e antrópico. Cada um deles agrupa o conhecimento de diversas disciplinas afins. Os principais constituintes do meio físico são as rochas, solos, águas superficiais e subterrâneas, geomorfologia e climas. No meio biológico, os constituintes são a flora e a fauna. E no meio antrópico ou socioeconômico, são todas as atividades do homem, nos setores primário, secundário, terciário e até quaternário, conforme os autores mais modernos. De acordo com esses grupos, Sanches enfatiza que, por um lado, ambiente é o meio de onde a sociedade extrai os recursos essenciais à sobrevivência e os recursos demandados pelo processo de desenvolvimento socioeconômico. Esses recursos são geralmente denominados naturais. Por outro lado, o mesmo autor diz o seguinte: que meio ambiente é também o meio de vida, de cuja integridade depende a manutenção de funções ecológicas essenciais à vida. Desse modo, emergiu o conceito de recurso ambiental, que se refere não mais somente à capacidade da natureza de fornecer recursos físicos, mas também de prover serviços e desempenhar funções de suporte à vida. Neste contexto conceitual, as definições de meio ambiente assumem maior amplitude, incorporando os diversos níveis de agregações dos subsistemas que envolvem e condicionam a vida humana. Desta forma, o conceito de ambiente permeia entre dois campos, sendo o campo da matéria-prima e fornecedor de recursos naturais às necessidades do ser humano, e o campo de meio de vida, tendo como ponto comum uma mesma realidade. Ambiente não se define somente como um meio natural intacto e com necessidades exclusivas de conservação e preservação, mas também como fonte potencial de recursos naturais que permite oferecer matéria para o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social. De forma geral, ambiente é o conjunto de agentes presentes na Terra que agem de forma constante sobre os seres vivos, devendo estes se adaptarem, se relacionarem e interagirem para sobreviver. Dissecando o conceito de ambiente, é possível identificá-lo pelas seguintes componentes. Primeiro, pelo completo conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, sem uma massiva intervenção humana, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Segundo, recursos e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como, por exemplo, ar, água e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, que não se originam de atividades humanas.
No meio jurídico, o conceito legal sobre meio ambiente surgiu no Brasil pela primeira vez em 1981, disposto no artigo 3º, inciso 1º, da Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dizendo que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa definição tem trazido inúmeras discussões, pois seu foco está em um conceito restrito ao meio ambiente natural, sendo incompleto e inadequado para a realidade brasileira, pois não abrange de maneira mais profunda todos os bens jurídicos protegidos, como, por exemplo, o patrimônio cultural e histórico. Conforme comenta José Afonso da Silva, o conceito de meio ambiente deve ser abrangente e globalizante, abrangente de toda a natureza, o artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico. Buscando ocupar essas lacunas, a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 225, traz que o conceito de meio ambiente, enquanto bem jurídico tutelado, compreende 3 aspectos principais e 2 complementares. Os principais são o natural, o artificial e o cultural. E os secundários são o meio ambiente do trabalho e o patrimônio genético. Vamos falar um pouco sobre esses 5 aspectos. Meio ambiente natural é constituído pelo solo, pela água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. São todas as interações dos seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupam. Meio ambiente artificial é constituído pelo espaço urbano, incluindo as edificações, pelo espaço rural, que é construído e manejado, e também por todas suas inter-relações humanas. Meio ambiente cultural considera-se o patrimônio cultural nacional, incluindo as relações culturais, turísticas, arqueológicas, paisagísticas e naturais. O meio ambiente do trabalho, segundo o artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal de 1988, é o local onde homens e mulheres desenvolvem suas atividades laborais. Deste modo, para que este local seja considerado adequado para o trabalho, deverá apresentar, além de condições salubres, ausência de agentes que coloquem em risco o corpo físico e a saúde mental dos trabalhadores. O patrimônio genético é toda informação de origem genética, contida em amostras do todo ou parte de amostra vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos. Podemos observar aqui que a definição de meio ambiente apresenta-se complexa e ampla. O essencial é compreender que o homem é parte do meio ambiente e que suas ações ou omissões podem representar impactos positivos ou negativos para a vida no planeta Terra e no universo. O ambiente no qual um determinado ser vivo encontra-se geograficamente necessita ser compreendido como um local dinâmico em constante mudança, influenciado por todos os fatores ambientais e em interação, como, por exemplo, as relações de presa-predador, dispersores de sementes e os efeitos das condições climáticas. Por decorrência deste enfoque conceitual, o ambiente abrange tanto o equilíbrio dos recursos naturais como a sua qualidade como um todo,
e, portanto, sua definição deve exprimir uma noção objetiva em relação à gestão da sua qualidade e disponibilidade. Outros autores consideram que o ambiente não se resume ao físico e suas relações com o meio biológico, pois ele é, antes de tudo, um resultado da visão que o ser humano tem dele no tempo e no espaço. E também que meio ambiente não possui um sentido estático, pois os seres vivos possuem uma relação dinâmica com os seres não vivos. A ideia de relações dinâmicas também foi abordada por James Lovelock em estudos realizados para a NASA em 1970, com o objetivo de encontrar vida em outros planetas, tendo como um dos métodos a comparação da atmosfera de outros planetas, especialmente de Marte e Júpiter, com a da Terra. Nessa experiência, chegou-se à conclusão que a vida não existia onde a atmosfera chegava muito próxima de um total equilíbrio, diferente da Terra, que é instável e reflete as trocas gasosas entre a atmosfera e os organismos vivos. Ambiente ainda pode ser definido, segundo Tostes, como toda e qualquer inter-relação abrangendo as relações em suas multiplicidades. O autor ainda comenta que ambiente é especialmente a relação entre os seres humanos e os elementos naturais, bem como suas próprias relações sociais, culturais, históricas e políticas. A relação de forma múltipla e complexa potencializa e fomenta a biodiversidade que está presente nos mais variados ambientes, sejam eles natural, artificial e cultural, em todas as partes da Terra. Os seres vivos e os não vivos, quando estiverem isolados, não irão formar meio ambiente, pois não estariam formando relações. Ao analisar essas diversas definições de ambiente, é possível verificar que elas possuem pontos em comum e assemelham-se. Entretanto, elas se contrapõem ao que é adotado e bem característico das políticas ambientais contemporâneas, que têm foco altamente antropocêntrica e que somente preocupam-se com os elementos do ambiente necessários à sobrevivência da espécie humana, não valorando bens e serviços ambientais que aparentemente não ofereçam diretamente algum benefício. As políticas públicas têm sido marcadas por interesses de grandes grupos econômicos, por não contemplarem planejamentos a médio e longo prazo de uso sustentável dos recursos naturais e muito menos reconhecerem que a preservação do ambiente está ligada às inter-relações de cada espécie e essa aos elementos abióticos. Os valores antropocêntricos sobre o ambiente vêm se tornando uma das principais causas da degradação ambiental. O homem faz uso dos recursos naturais a todo custo. Este fato tem sido identificado por estarmos vivendo sob as regras de uma ética antropocêntrica. A visão antropocêntrica ofusca a visão de um ambiente dinâmico. Pode-se perceber que o ambiente está ligado direto e profundamente com o conhecimento e a cultura, especialmente as culturas tradicionais e locais. Vamos pegar como exemplo a percepção de pessoas de diferentes locais. Vejamos. Por um lado, pessoas de uma pequena comunidade que vivem em uma floresta tropical, tendo ao seu redor a maior biodiversidade da Terra e convivendo com todas essas espécies de forma sábia e tranquila, e que, por muitas gerações, as utilizam de maneira tradicional como sustento para as suas famílias. Por outro lado, como exemplo, citamos pessoas que estejam habituadas com a vida urbana, cercadas de eletrodomésticos e com as facilidades do supermercado e o conforto das suas casas. Essas pessoas, quando estiverem no ambiente de floresta tropical, não perceberão todas as formas de vida ao seu redor e, por muitas vezes, não irão se adaptar por medo ou desconforto. Prezado aluno, você, como futuro gestor ambiental, deverá pensar sobre atitudes conscientes sobre seu papel na sociedade e sobre sua responsabilidade ambiental.
colabore, faça a sua parte e também ensine. Até mais!